Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Olá, meus amados, graça e paz, família da fé, povo amado de Deus, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus. Eu quero falar sobre esse assunto, colocando tudo à prova e retendo o que é bom. O apóstolo Paulo, ele expressou essa fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 21, Paulo disse assim: mas ponde tudo à prova, retende o que é bom. Dentro desse contexto, Paulo estava dando uma lição acerca de reino de Deus, acerca de comportamento, acerca da sã doutrina, acerca das questões concernentes à mensagem, à palavra de Deus. O que nós mais observamos hoje é que, infelizmente, as pessoas não têm colocado à prova aquilo que têm ouvido, não têm prestado atenção, analisado, estudado, para que, em cima disso, você venha reter aquilo que é bom, aquilo que traz, aquilo que promove uma edificação. Eu vou ler o contexto para a gente analisar melhor. Vou ler a partir do versículo 12, que Paulo disse assim: ora, rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Presta atenção nessa frase, presidem. Presidem, presidir ou presidente. Talvez daqui tenha nascido aí o sistema religioso evangélico, pastoral, onde eles classificam como pastor presidente, pastor auxiliar, o vice-pastor, copastor, etc, etc, etc. Só aqui já dá para você analisar, olhar o texto e compreender, colocar à prova dentro do contexto do que era que Paulo estava falando. Porque hoje em dia o líder religioso, ele se coloca como o presidente, o pastor presidente, o pai espiritual, né? Seja ele qual for, independente do segmento religioso. E as pessoas, às vezes, por ignorância, por medo, por serem coagidos, persuadidos, não consegue discernir o líder, aquele que está transmitindo a mensagem, aquele que está orientando, da pessoa, né? Hoje a gente vê infelizmente, muitos escândalos de homens que se dizem homem de Deus, pastores, padres, enfim, independente do clero religioso, da nomenclatura, pessoas que são, infelizmente, pessoas que dão péssimo testemunho, pessoas arrogantes, pessoas sem presença da graça de Deus. Mas a gente vê uma maioria, sabe? A gente vê a massa sendo manipulada porque esses homens se intitulam presidentes, pastores, homens de Deus, intocáveis, né? E as pessoas não conseguem discernir, separar, sabe, o profissional, porque eles se tornam profissionais da fé. Esses líderes religiosos nada mais são do que donos de suas empresas particulares, profissionais da fé. Eles vivem da ignorância, da fé alheia, sabe? Das pessoas que não têm conhecimento, que não sabem colocar à prova, que têm medo de colocar à prova. Hoje em dia você vê que um líder religioso, ele erra como todos nós erramos, e eles se cobrem, tentam se proteger para que ninguém venha questioná-lo, para que ninguém venha, sabe, colocar, entre aspas, contra a parede. Eles se cobrem de tal forma
a ponto de se dizer e se intitularem ungidos do Senhor, e se você tocar, você vai ser amaldiçoado, sabe? Então as pessoas se escondem atrás de Deus, atrás da palavra, atrás da religião, sabe? Para cometer atos terríveis e depois atribuem ou se intitulam defensores da verdade, defensores de Deus. E infelizmente muitas pessoas têm sido enganadas, iludidas. Hoje em dia se você não tem o conhecimento da palavra, você é iludibriado por essas pessoas com Bíblia na mão. Você pega a TV pela manhã, você liga a TV, a maioria dos canais abertos pela manhã tem um pseudo-pregador, um pseudo-pastor, ensinando coisa com coisa. É desafio disso, é campanha daquilo, é projeto daquilo outro. E eu fico analisando, meu Deus, como as pessoas são enganadas por esses homens. As pessoas não colocam a mensagem à prova, as pessoas não conseguem observar quem é que está presidindo sobre a sua vida. Quem está presidindo na sua vida não é Cristo. Quem está direcionando a sua vida não é Cristo. Quem está comandando, governando a tua vida não é Deus por meio desses homens. Esses homens que estão governando a sua vida em nome de Cristo, em nome de Deus. Então, observe o que Paulo falou. Ora, rogamo-vos, irmãos, que reconheçais, você precisa reconhecer os que trabalham entre vós, os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, aqueles que vos corrigem. Então, o que Paulo estava dizendo é para que os ouvintes daquela época, os ouvintes desta comunidade, prestassem atenção, reconhecessem de fato quem era, quem não era, quem eram aqueles que estavam trabalhando no Senhor, presidindo no sentido de estarem à frente, no sentido de estarem organizando, no sentido de estarem levando a mensagem, de estarem admoestando, presidindo no Senhor. Agora eu pergunto mais uma vez, esses homens estão presidindo no Senhor? Eles estão instruindo, liderando no Senhor? Não, porque nós vemos, a não ser se você não reconhece, se você não tem discernimento para observar suas mensagens. As suas mensagens não são mensagens edificantes em Cristo. As suas mensagens são mensagens religiosas, legalistas, tiradas sim de fundamentos bíblicos para manter as pessoas cativas. Como eu falei, eles não podem ser questionados. Queridos, quem preside no Senhor está em paz. Quem preside no Senhor, quem ministra no Senhor, quem trabalha no Senhor nesse sentido de levar o conhecimento de Deus para as vidas, para as mentes, essas pessoas estão em paz. Por quê? Porque eu não estou aqui para defender uma denominação, uma instituição religiosa. Eu estou aqui para falar e defender o Evangelho. Então, uma vez que a minha consciência está em paz, uma vez que eu levo a edificação pelo Evangelho, uma vez que eu estou, entre aspas, presidindo, liderando, ensinando, instruindo no Senhor, eu estou trazendo e promovendo a edificação para a tua vida, porque não sou eu, é o Senhor. Apenas estamos como um instrumento aqui para levar a mensagem. Não pode ter da parte daquele que ministra o Evangelho, não pode existir a intenção dele auto se promover. Eu sou homem de Deus, eu sou profeta, eu sou detentor da verdade, sabe? Eu vou liberar uma bênção para você. Olha que coisa. Eu vou liberar uma palavra profética para a sua vida. Olha, quando eu digo eu vou liberar, é porque eu estou prendendo. O que é que esses homens fazem? Então eles prendem, eles não presidem, eles não ensinam, eles não manifestam a justiça e a verdade de Deus, eles retêm, eles prendem a mensagem de Deus e aí eles vão liberando como que gotas quando eles querem. Eu vou liberar uma palavra para a sua vida, eu vou liberar uma palavra profética. Querido, Deus não está escondendo nada. Quem está escondendo alguma coisa de você são os homens. Então eles dizem que vão liberar para você ficar sempre na dependência deles.
Você vê que as instituições religiosas, elas trabalham, sabe, com migalhas, sabe? Elas vão dando, é como se fosse uma pessoa alimentando uma galinha com milho. Aí joga um grão, a galinha vem, come. Aí joga 2 grãos, a galinha vem, come e nunca sai dos seus pés. Por quê? É de grão em grão, aquele famoso ditado, de grão em grão, a galinha enche o papo. A graça de Deus é um livro aberto, é uma carta aberta, é a manifestação da verdade do Senhor. Só que, infelizmente, esse povo, por não conhecer o Evangelho, eles vivem de migalhas, eles vivem de grão de milhos. E nunca conseguem, de fato, se libertar. Pessoas que passam 10, 20, 30 anos na igreja em busca de libertação. Eles pregam liberdade em Cristo, mas eles mesmos são escravos de um sistema religioso onde todo domingo tem campanha de libertação, todo mês tem o famoso culto de jejum de Daniel, todo ano tem a campanha da fogueira não sei das quantas, todo final de semana tem o desafio do puxamento, a rosa de não sei o que, o sal grosso, o corredor de não sei de que, a fitinha, o envelope consagrado, a campanha da prosperidade, o voto do Senhor, o dízimo consagrado não sei aonde, um monte de não sei das quantas, e as pessoas vivem enredadas nesse sistema, como uma galinha comendo um grãozinho de milho. As pessoas não conseguem se libertar desse sistema escravagista. Por quê? Porque as pessoas não estão sendo presididas no Senhor, as pessoas não estão vivendo a liberdade da graça de Deus, as pessoas estão sendo governadas por homens. Não é o Espírito que conduz essas pessoas, são os homens. E aí Paulo continua. E que tenhais em grande estima e amor por causa das suas obras. Tende paz entre vós. Paulo estava dizendo para que a igreja tivesse paz entre eles, né? Aqueles que estavam presidindo, ministrando, trabalhando. Ou seja, havia uma comunhão plena, era para que houvesse uma comunhão plena. Hoje em dia o que nós mais vemos nos bastidores desse sistema religioso podre são brigas de pastores, brigam por cargos. Aí um sai de uma instituição e abre outra igualzinha e vivem essa divisão, esse reino dividido, que porque não é reino de Deus, é governo de homens, essa manipulação, essa mentira. E as pessoas têm, infelizmente, esses homens como os representantes do reino de Deus. Lamentável, né? Porque os filhos de Deus vivem no meio desta confusão. Eu sei que a maioria são pessoas bem intencionadas, pessoas que querem conhecer de fato a palavra, viver em paz, pessoas que buscam uma libertação, uma transformação na família, uma transformação, sabe, no casamento. E muitos conseguem de fato. Não pelos homens, mas porque querem aquilo e buscam aquilo em um ambiente onde, na teoria, ali você vai encontrar. Mas, na verdade, se você não tomar uma decisão, se você não decidir mudar, não é a igreja evangélica, não é o pastor, não é o padre, não é a oração forte que vai mudar a tua vida. Se isso não partir de uma decisão tua, de uma escolha tua, de um entendimento seu, de um entendimento da palavra do Pai, que é o Senhor que direciona o que é justo, o que é puro, o que é bom. Se você não reter isso para você, a religião não vai te curar, a religião não vai te salvar. Pelo contrário, vai estar trazendo na sua vida, sabe, uma soberba, uma prepotência, porque eu sou melhor do que fulano, porque eu vou para o céu e o outro vai para o inferno, porque o meu pastor é um santo homem de Deus, a minha religião é a melhor, sabe? E vivem nessa guerra, nessa picuinha, porque não entenderam o conceito do reino de Deus. Você precisa reter o que é bom. E o que é bom é a graça do Pai na tua vida. Descarta tudo aquilo que vem do homem, todo ensinamento humanizado, toda teologia barata, sabe? Descarta todo ensinamento deturpado, ainda que eles estejam usando versículos soltos da Bíblia para te manter cativo, para te manter escravizado. Eu sou seu pai na fé, eu sou teu líder espiritual, você não pode me questionar, você não pode tocar em mim.
mim, porque eu sou ungido de Deus. E essas pessoas usam essas frases, essas palavras, sabe? Para colocar-se como superiores aos demais e não são. E as pessoas estão adoecendo, porque estão deixando de viver o reino de Deus. Deixando de fato de abraçar e de reconhecer, sabe, a capacidade, o amor e o dom do irmão, sabe? Deixando de reconhecer muitas vezes aqueles que na sua humildade cuidam, amam, sabe, ajudam, mas eles preferem valorizar esses pseudos intitulados apóstolos, profetas, etc, etc. Queridos, o Evangelho da Graça de Deus, a palavra que manifesta, sabe, o reino de Deus, ela é desprezada. Porque, infelizmente, como os fariseus e saduceus, na época de Jesus, eles esperam um reino com aparência visível, com aparência física, sabe? Hoje em dia, você ser de Deus é você ter alguma coisa para mostrar para a sociedade, para mostrar para as pessoas que você possui. O reino de Deus, biblicamente falando, como disse o próprio Paulo, não é comida, não é bebida, não é carro, não é casa, não é empresas, não são essas coisas que enchem os olhos dos homens. O reino de Deus é paz, é justiça e alegria no Espírito Santo. E você só vai ter esses benefícios, você só vai viver essas verdades quando você aprender a reter o que é bom, a reter aquilo que vem de Cristo, a reter de fato aquilo que é louvável, aquilo que te traz edificação e não esses movimentos religiosos que só causam divisão. Movimento religioso, partidarismo político, sabe? Porque está tudo dentro do mesmo saco, dentro do mesmo pacote. As pessoas não têm mais paz, as pessoas não têm mais prazer em falar em Deus, falar da graça de Deus, porque tudo agora é em defesa do homem, é do pastor, é do político, é do profeta, é da igreja X, da igreja Y. As pessoas estão defendendo o homem, não estão defendendo uma causa. Não estão defendendo, sabe, aquilo que traz, que promove benefício comum, aquilo que traz prosperidade e paz para as pessoas. As pessoas se tornam naturalmente individualistas, cada um lutando pelos seus próprios interesses. E Paulo alertava sobre isso. No versículo 14, exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis, chameis a atenção dos insubordinados, daqueles que não se dobram, daqueles que não se rendem a esta graça. Consoleis os desanimados, console aqueles que estão desanimados, amparai os fracos e sejais longânimos para com todos, pacientes. Longanimidade, ser paciente para com todos. Você precisa amparar aqueles que estão fracos, aqueles que estão debilitados. Amparar, cuidar, ensinar. Fortaleceis aqueles que estão desanimados. Versículo 15. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Regozijai-vos, alegrai-vos sempre. Orai sem cessar, disse o apóstolo Paulo. Mantém sempre essa comunicação com o Pai, esse relacionamento com o Pai. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ser grato a Deus por tudo. Para de murmurar, para de questionar, sabe? Ser grato a Deus por tudo, pela tua vida, pela tua família, pelos teus amigos, pela tua casa. Não seja um murmurador, sabe? Que tudo questiona, que tudo briga. Você precisa ter paz. E só a graça de Deus, quando você é presidido, governado pelo Espírito da graça, e aqueles que presidem, aqueles que ensinam o Evangelho, que deixem isso bem claro. Não sou eu, é o Senhor nas nossas vidas. É Deus que faz, é Deus que opera. Ele que é o mestre, Ele, o Espírito da verdade é que nos conduz. Mas infelizmente,
são eles que se colocam como senhores. Nas entrelinhas são eles que governam, porque são eles que ditam as regras. Eu estava na cidade resolvendo umas coisas e eu fui imprimir um documento, e aí eu tô vendo aquele pessoal da Igreja da Pomba dando aqueles jornais. E eu estava com um pouquinho de pressa, na hora que eu fui passando, eles dizem que estão evangelizando, né? E aí eles me deram um jornal, né? E a senhora falou assim, no meio da rua, um sol quente, calorão. Ela disse assim, você conhece a Igreja X? E aí eu olhei para a cara dela assim e falei, obrigado, minha querida, eu sou cristão. E, é claro, tratei bem e não recebi aquele jornal. E aí eu entrei, né? Eu estava com um pouquinho de pressa. A vontade que eu tive foi de voltar e evangelizar, falar de Cristo para aquela pessoa. Porque você percebe que essas pessoas, elas não têm conhecimento, elas não falam de Deus, elas falam da religião delas. Elas representam o sistema, o pastor, o líder, o bispo delas. Você conhece a instituição X, a instituição Y, você conhece o meu líder. E não é isso que as pessoas precisam. As pessoas precisam do conhecimento da graça de Deus, reter o que é bom. Mas o que eu acho engraçado é que essas pessoas, como disse o próprio Jesus, né? Os filhos das trevas, da ignorância, são mais prudentes do que os filhos da luz. Quantos de vocês, quantos de nós que conhecemos o Evangelho da Graça, sabe, essa palavra que traz paz, que manifesta a vida, quantos de nós negligenciamos essa palavra? Quantos de vocês estão aí nos seus trabalhos, aí dizem que estão sem tempo, acostumou, se acomodaram, não tem mais prazer de falar da graça de Deus? Você trabalha, você vive, convive com pessoas que estão escravizadas no sistema religioso, pessoas que falam de Deus para você. Tem que jejuar, tem que buscar a Deus, Jesus está voltando, vamos para a casa de papai, vamos para a casa de Deus. E você conhece a verdade e muitas vezes você age com soberba. Eu não sou escravo de homem. Não é assim? Alguém aí está se identificando, a carapuça está servindo? Porque tem gente em graça que é assim, cheio de soberba. Eu não sou escravo de homem, meu pastor é Jesus. Deus não... Falando verdades, mas verdades cheias de soberbas. Não consegue acolher, não consegue animar, não consegue edificar mais ninguém. Por quê? Porque já é autossuficiente, o conhecimento tomou conta da sua mente e você agora não vive mais o amor, a fé, a generosidade, a bondade. Você vive uma soberba, ou seja, você está inchado, a graça te inchou. Quantas pessoas estão inchadas, não tem mais prazer de falar do Evangelho, não tem mais prazer de falar da graça? Quando alguém questiona, ou quando é questionado por alguém, vem logo a soberba. Porque eu sou livre. Que vocês ficam aí acreditando nesses pastores, acreditando nesse sistema. Sim, mas o que é que você tem? O que é que você propõe? Porque eu sei que o sistema é sujo, o sistema é podre. Existe uma idolatria, esses principados, essas potestades, esses homens mentirosos estão aí. Mas se você não falar esta graça de Deus com amor, com confiança, com verdade, com temor, você não vai atrair ninguém. Você não vai levar esse conhecimento agindo com a soberba, com a presunção de que você é dono da verdade. Não, irmão, a verdade não é nossa, nós não somos dono da verdade. Sabe, eu não sou o pai da graça, eu não sou o melhor pregador da graça, eu não sou o dono da graça, o dono é Cristo, é o Espírito, e eu preciso diminuir para que ele cresça e essa mensagem chegue e faça efeito nas vidas que estão dentro de um sistema religioso escravizado, mas por meio da justiça e do amor e da generosidade. É como disse um irmão ontem em um grupo, como é que nós falamos do amor e da graça de Deus, mas nós não conseguimos estender a mão para o caído? A gente não consegue ver a necessidade do outro, a gente não consegue distribuir de fato, transmitir essa luz de Cristo, esse amor de Deus que nós dizemos que estamos vivendo. Então isso é para a gente refletir. Que evangelho é esse? Que graça de Deus é essa?
onde cada um segue o seu próprio rumo e não se preocupa mais com o próximo, não pensa no outro, não ajuda, não auxilia, não anda junto, não levanta, não anima. Animai uns aos outros, fortaleça o fraco. Isso é evangelho. Presida no Senhor. Seja um instrumento de Deus onde quer que você esteja. Você tem esse conhecimento, esta graça de Deus? Versículo 21, que é o tema. Mas ponde tudo à prova e retenha o que é bom. O que é bom. Coloque tudo à prova. Não aceite tudo que vem de lá para cá. Não dê amém em tudo. Coloque tudo à prova. Retenha o que é bom. E use isso que é bom para promover bondade, edificação e verdade sobre as outras vidas. Sobre vidas que te ouvem. Que o Espírito do Eterno esteja trazendo sempre na nossa vida, sabe, essa consciência, né, irmão? Essa consciência, essa reflexão. Eu sei que são lutas, né? Dias difíceis que temos, correria, família, trabalho, às vezes o cansaço bate, sabe? A gente não tem, sabe, se a gente não se organizar, a gente não tem tempo. As coisas nos sufocam. Sabe? Eu dei uma parada aqui agora para falar sobre isso, porque eu também precisei refletir sobre isso. Sabe? É muito trabalho, é muitos afazeres, e eu tô aqui cheio, tenho responsabilidades. Mas isso aqui é para dar um exemplo de que você precisa parar um pouco. Você precisa, tira o pé do acelerador, sabe? Puxa o freio de mão aí, para um pouco, medite, porque muitas vezes, eu sei, você tem conhecimento de Deus, você tem um coração bom, você tem uma mente boa, sabe? Mas o teu corpo não está aguentando, a tua mente já está cansada, porque você não para mais. Você não para mais para ouvir um louvor, para louvar. Eu não vou dizer nem ouvir um louvor, que hoje em dia as músicas que se referem a Deus, né, as letras, que misericórdia. Mas eu me refiro a você louvar a Deus com os teus lábios, com o teu coração. Você parar um pouco para meditar na palavra de Deus. Sabe? Para orar, falar. Pensar no teu irmão, desejar, sabe, o que é bom, a manifestação da bênção do Pai sobre a vida do teu irmão. Sabe? Lembrar dos teus amigos, dos teus irmãos de fé, da tua família também. Porque talvez você diga isso, irmão, porque sempre é assim. A soberba, a prepotência naqueles que não querem viver isso. Irmão, Deus tem o controle de tudo. E Deus sempre teve, irmão, no tempo da lei, no tempo da graça, antes da lei, antes da graça. Claro que Deus sempre teve o controle de tudo. Mas eu não estou falando de controle de Deus, eu estou falando do teu controle, o nosso controle. As coisas estão fugindo do nosso controle, porque a gente está sem tempo de controlar, não no sentido de manipular, mas de controlar no sentido de administrar, de cuidar. Eu sou um líder na minha casa. Eu quero manifestar bênção na vida dos meus filhos, da minha esposa, do seu marido, do seu irmão, da sua família. Eu quero ter um tempo, sabe? Eu quero estar cheio do Espírito, cheio da presença do Pai, para eu parar uma hora e ver que tem um amigo que está preocupado, que está ansioso, que está desesperado, e eu parar e dizer, ei, Papai do Céu está no controle, a graça dele nos basta. Você fazendo isso, você vai se fortalecendo também. Sabe, eu quero parar e ainda que você não saiba, porque não precisa o outro estar sabendo, não precisa estar tocando trombeta. Mas eu quero parar um momento aqui e nas minhas reflexões eu pensar na tua vida. Senhor, manifesta o teu favor na vida de fulano, de Beltrano. Ajuda ele em suas necessidades. Leva paz, Senhor, naqueles corações. Transforma aquela mentalidade. Irmão, isso parece um legalismo. Legalismo é por isso que muitos estão se esfriando em graça. Algumas pessoas mandam até, eu vou aproveitar, né, a deixa aqui. Irmão Elcio, eu tô
ouvindo vocês em graça, eu não sei como orar. Orar é isso. Orar é você falar com o Pai, com esse conhecimento que você tem, com a mensagem da graça de Deus. Eu não vou aqui orar, Senhor, está repreendido aquele demônio na vida de fulano, está repreendido aquele espírito perturbador no casamento de Beltrano. Não, não é isso não. Eu vou orar pela sua vida, desejando boas coisas mediante o conhecimento da palavra do Pai. Que o Senhor, que o Espírito do Eterno traga paz para você, que te dê sabedoria para resolver esse problema no trabalho, essa luta no teu casamento, que te dê um equilíbrio emocional para você suportar as tentações e que te dê graça e força e consciência para você vencer, sabe, as tentações que vêm sobre a sua vida, sobre a sua natureza humana. Algum tempo atrás aconteceu com alguns porque foi mais de um, né? Então não vou dar a conta exata, mas foi mais de um. Pessoas que saíram do sistema religioso, pessoas que conheceram o Evangelho, pessoas que se reuniam ouvindo a mensagem da graça, pessoas que os olhos brilhavam, a gente via o prazer que eles tinham em ouvir reflexão como essa. E hoje estão presas no mundo das drogas. E claro, como a gente tem um cuidado no Senhor, como disse Paulo, presidir no Senhor, o irmão Elcio aqui, e aí, meu amado, como é que está você, rapaz? Vença isso, sai desse caminho, você conhece o Evangelho. Irmão, eu sei que salvação não se perde. Irmão, eu sei, eu estou vacilando mesmo. E aí? Entendeu, abençoados? Aí num sistema religioso com medo do pseudo-diabo, pseudo-inferno, com medo do pastor, com medo disso, com medo daquilo, conseguia. Mas hoje, porque são livres, não tem medo desse sistema religioso corrupto, aí não vence. Não vence por quê? Porque são fracos? Não vence por quê? E por que antes venciam? Por que antes não usavam droga? Por que antes não traía suas esposas? E por que hoje trai? Por que hoje usam droga? Por que hoje vivem nas portas dos bares com a cara cheia de cachaça? Por que hoje estão dando mau testemunho para aqueles que são de fora? Por que não se controlam? É porque são fracos? Não. Sabe o que é isso? Relaxamento. Acomodação. A ponto de uma mensagem como essa, de uma exortação com amor, esse irmão Elcio está parecendo um pastor religioso. Está vendo aí? Queridos, a graça de Deus é uma liberdade no Senhor que temos. A graça de Deus é uma compreensão daquilo que é Deus em nós. A graça de Deus nunca foi licenciosidade. A graça de Deus nunca foi andar na libertinagem. A graça de Deus não é você se isentar de cuidar do teu próximo. A graça de Deus não é você se omitir, se esconder, se tornar um individualista, um medíocre. A graça de Deus é compartilhar pão, é levantar o caído, é fortalecer o fraco, é dar mão àquele que está cansado. Mas às vezes, como eu estava conversando com a irmã, acho que foi ontem, às vezes parece que a gente está dando murro e ponta de faca. E ela disse, Elcio, você tem sua família, sua esposa, sua filha e agora vem mais um filho. Você tem seu trabalho, sua profissão. Ela disse, descanse, viu? Cuide da sua vida. Porque às vezes a gente está tanto querendo cuidar do outro e tentando incentivar o outro, mas o outro nem liga, não está nem aí. Os outros não se preocupam. A imagem que as pessoas têm de você, de nós que falamos do Evangelho, é que você ou não tem o que fazer, e por isso fica aqui falando do Evangelho, ou você é um super-herói intocável que é forte ou aparenta não ter problema. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos lutas, todos nós temos afazeres. Mas todos nós precisamos reservar e ter um tempo, principalmente para com Deus e uns para com o outro, uns para com os outros. Porque a tua dor me incomoda, eu sinto com você.
A tua alegria me traz alegria também. Mas tem gente que não quer compartilhar isso. Tem gente que é expert em compartilhar só dor. Sabe aquelas pessoas que você se aproximam e já vem contando miséria, desgraça, tragédia, e BBB, e bababá, e murmurando? Só compartilha aquilo. Mas quando está bem, quando está feliz, quando está próspero, quando está saudável, esquece de você. Some da tua vida. Agora, quando está cheio de problema, aí derrama em cima de você. Isso é em todos os setores, tá? Isso é em todos os setores. Então existem pessoas que só conseguem trazer problema para a tua vida. Eu não quero levar problema para a tua vida. Eu já tenho os meus problemas, você tem os seus. Eu não quero te sobrecarregar. Eu quero levar solução. Eu quero levar conhecimento. Eu quero levar graça. Eu quero levar despertamento. Eu quero levar reino de Deus, governo do eterno para a tua vida. Porque problema já basta o que temos. Tá bom? Então, que haja essa reciprocidade. Esse, de fato, é o entendimento de estamos juntos, estou contigo, meu irmão. Vamos que vamos, como diz o nosso irmão Carlos. É compartilhar isso, é andar junto, sabe? E às vezes a gente sente falta disso, sabe? A gente sente falta dessa comunicação. Mas é isso aí, vamos lá, vamos erguer nossas cabeças e vamos viver essa prosperidade de graça de Deus em nossas vidas. Somos ricos da graça de Deus. Vamos incentivar, vamos reter o que é bom, vamos guardar. E para finalizar aqui, eu quero falar desse texto da carta aos Hebreus, que disse Paulo 12:15, olha lá. 12:15 Hebreus. Paulo disse assim, ó: tende cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por essa raiz de amargura, muitos vão ser contaminados. E o versículo 28 diz assim: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça de Deus, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Retenha a graça de Deus, não se prive da graça de Deus, acolha a mensagem da graça, viva essa paz de espírito, viva esse reino de Deus que é inabalável e seja feliz. Graça e paz, graça eterna.